Ei, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui estudando, vendo um artigo aqui, eu achei interessante, eu vou compartilhar com vocês, que é de um grupo que fez uma comparação de pacientes que formavam cálculo renal com um grupo que não formava cálculo renal e fizeram um segmento por 19 anos. Nesse segmento, eles viram que os pacientes que formavam cálculo desenvolveram mais síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É uma condição que o paciente tem uma obesidade central, uma obesidade abdominal, intolerância à glicose, resistência à insulina, aumento de triglicérides, redução de HDL, que é o colesterol bom, hipertensão. Então, é uma condição muito presente na população que está obesa, que está engordando ou sobrepeso, que tem uma alimentação errada, sedentária. São assim uma população que já tem um risco também de desenvolver diabetes maior e um risco maior também de doenças cardiovasculares. E interessante porque eu até coloquei no meu post sobre nefrolitíase, né, sobre cálculo renal, eu falei da síndrome metabólica, o diabetes, a obesidade, como fatores de risco para a formação de cálculo. Esse estudo ele fez o contrário, ele partiu dos que eram formadores de cálculo e esses pacientes desenvolveram essas condições lá na frente. Bom, mas é interessante notar o seguinte, será que esses pacientes formadores de cálculo lá atrás já não tinham um desarranjo metabólico antes? Será que já não eram pacientes com hábitos de vida ruins, mais sedentários, já um sobrepeso, mas que ainda não tinha essas outras alterações laboratoriais ainda documentadas? Será que já não tinha uma resistência à insulina? E aí, depois que eles detectaram a síndrome metabólica, que é esse conjunto de fatores, provavelmente sim, né? O que a gente vê é que esses pacientes eles têm uma alteração mesmo de pH urinário e essa alteração de pH urinário leva à formação de certos tipos de cálculo, por exemplo, de cálculo de ácido úrico. Então esses pacientes eles formam mais cálculo mesmo. E é interessante a gente saber isso porque um paciente que chega no consultório com cálculo, o cálculo pode ser só a ponta do iceberg, só o sintoma de um desarranjo metabólico muito maior. Então isso tem que ser muito bem avaliado. Obrigada, gente, era isso.